Conta-se que Exu, conhecido por Bará, aqui no sul do Brasil, quando se tornou o primeiro a ser lembrado em todos os rituais, pediu uma graça a Oxalá. Então saiu pelo mundo a perambular, até que encontrou Chapanã sentado em seu cruzeiro, que é a cruz que Nosso Senhor dos Passos carrega nos ombros. Dizem que Chapanã é sincretizado nessa forma de Nosso Senhor. Exu, sempre esperto e articulador, quis aquele reino para si e pensou como roubaria ele de Chapanã. Sabedor da dedicação de Chapanã por sua mãe Iemanjá, chegou alarmado, contando-lhe que havia uma confusão no reino dela e precisaria de sua ajuda. Chapanã, apavorado, levantou-se correndo para o reino de sua mãe. Lá chegando, não havia confusão, mas sim uma festa. Vendo-o naquelas vestimentas que escondiam sua fisionomia, Iemanjá deu-lhe uma roupa. Era preta, cor de luto, e para evitar lembrar dor em sua festa, pediu-lhe que colocasse uma faixa vermelha em sua cintura. Depois da diversão, Chapanã voltou feliz ao seu cruzeiro. Entretanto, agora nele estava sentado Bará, que disse-lhe que não sairia dali, que Oxalá concedeu-lhe uma graça e agora o cruzeiro seria dele. Desse modo, uma amiga nossa, que foi uma grande alorixá do batuque sulino, chamada Onira de Ogum, em 1997, contava as histórias dos orixás quando nos encontrava. Nessa história, traz muitos conceitos escondidos em suas entrelinhas, como ser o cruzeiro um outro território de Chapanã, orixá das doenças e dos cemitérios. Seu sincretismo, sua afinidade com Iemanjá, como se move a energia de Exu e como ele divide o reino com ele. Enfim, em uma história curta, com fundamentos inseridos nela, regionalismos, bom humor e adaptações para o seu tempo, os antigos sacerdotes repassavam conhecimento aos seus iniciados, já que muitos deles não sabiam escrever, e seria a cultura africana, em suas origens, baseada na oralidade, ou seja, repassando conhecimento através da palavra. A semelhança de Mãe Onira, Mãe Beata de Iemanjá escreveu o livro Caroço de Dendê, a sabedoria dos terreiros, trazendo-nos as histórias de santo que escutava quando iniciou no candomblé. Essas histórias contêm inumeráveis ensinamentos em suas entrelinhas, como incompatibilidade ou compatibilidade energética de alguns orixás, conceitos morais, uso das ervas, quizilas, que são as proibições religiosas, já que algumas atitudes poderão provocar algo negativo em nós, como uma doença, por exemplo. Tudo explicado de forma inesquecível ou divertida. E contando histórias nos quintais ou fundos de terreiros, nossos ancestrais repassaram a incrível química espiritual na lida com as energias de cada orixá. Essa química espiritual tão absurdamente complexa que o africano, em sua simplicidade, apenas observando o mundo que o cercava, conseguiu decifrar, dando-nos o privilégio de aprender em nossos tempos. A Umbanda não está alheia ao conhecimento africano, já que se trata de uma de suas mais fortes e profundas raízes. Será um resgate do conhecimento das ervas para tratamento de diversas doenças, como desmanchar magia negativa com maior eficiência, conhecer
as diferenças de nossas linhas de trabalho e suas atribuições, compreender o sincretismo em nossas regiões do país sobre esse ou aquele orixá. São inumeráveis as aplicações desse conhecimento, bem como o respeito que deveremos ter aos irmãos de outras religiões, em especial o candomblé, que recebeu do Altíssimo a incumbência de preservar essa cultura iluminada trazida por nossa ancestralidade. Portanto, a história de um orixá nunca deve ser lida como um belo conto de fadas, como muitos o fazem. Para os iniciados no candomblé ou filhos da Umbanda, essas histórias se apresentam como manual de intercâmbio dos planos físico e espiritual, dessa química na lida com as energias da natureza em benefício dos outros. Elas são sagradas e, ao mesmo tempo, preservam um conhecimento inestimável que muitas vezes já desapareceu na África, mas continua vivo nos países que aprenderam a respeitar suas origens. Se gostou, dê like, compartilhe e ative o sininho. Toda semana, um novo vídeo compreendendo melhor nossa espiritualidade. Até a próxima!